Olá pessoal, o tema de hoje é a psicanálise online. Então, uma primeira pergunta que geralmente está sendo realizada é se é possível o atendimento online, é possível fazer análise de forma virtual? A gente está vivendo um momento de excepcionalidade que é devido à pandemia do Covid-19, onde a gente não tem um registro simbólico para dar conta, disso tudo que a gente está vivendo. Um tempo, um momento, um cenário que exige muita responsabilidade de nós psicanalistas. É um momento muito grave e que nos possibilita pensar que a gente não pode simplesmente abandonar os nossos analisantes, Não é uma questão fácil assim. Não vou fazer sessão online porque não é a mesma coisa. É um momento muito grave que exige da gente muita responsabilidade e nós, analistas, somos convocados então a repensar a nossa clínica, as nossas possibilidades diante desse cenário com relação às novas modalidades de atendimento. E aí eu colocaria novas entre aspas, porque atender de forma remota talvez seja algo novo para alguns analistas, mas para outros não é uma novidade. Estou falando a partir da minha experiência, não é uma novidade estar atendendo de forma remota. Eu já atendi anteriormente, mas conheço muitos colegas que tiveram que se adaptar a essa nova modalidade de escuta, de atendimento, agora, diante do Covid-19. Uma coisa é certa, todos tiveram que estar em isolamento social, em processo de privação, das relações sociais, tanto relações que a gente considera muito valiosas para a gente, na nossa vida, no nosso cotidiano, como também o processo de confinamento, ele tenha trazido um excessivo convívio de relações que talvez não sejam tão saudáveis para o sujeito. Então, o confinamento, ele pode ser um ativador aí de um certo mal-estar, Um momento propício aí para que o sofrimento ele venha à tona, Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento. Os analistas, eles têm a exigência com os processos de análise, de escuta, de acolhimento. E nesse cenário nós temos que sustentar a escuta dos processos de análise que já estavam em andamento. Pelo menos a priori a gente tem que pensar nisso, A gente não pode simplesmente abandonar um analisante porque precisamos ficar confinados, isolados e eu nunca fiz um atendimento online e eu não vou atender ou não posso fazer isso. Então, uma questão importante da gente pensar junto com Freud e Lacan é qual é o meio que possibilita um tratamento psíquico. Aí estou me referindo a um texto de Freud, Qual é o meio que opera, que faz operar uma psicanálise? O meio é a palavra, é o linguageiro, que é a dinâmica que possibilita que um processo psicanalítico ocorra, é a palavra. E é com isso que todo analista vai trabalhar, é com a palavra, é com o linguageiro, que opera tanto no consultório, de forma presencial, como numa sessão online, numa plataforma virtual. Então, um primeiro ponto que possibilita a gente pensar então que é possível a psicanálise online. Um segundo ponto que devemos sempre ter no horizonte é o elemento essencial e que sustenta a base de todo o processo analítico, que Freud chama de motor da análise, que é a transferência. Então, se a transferência ela está instalada, ela foi construída, ela opera na dinâmica da análise, ela possibilita que uma análise de forma remota ocorra. Talvez a maior novidade
estar atendendo 100% dos analisantes de forma remota, né? Então, todos os atendimentos, pelo menos por enquanto as coisas não se estabilizam e se organizam, os atendimentos têm que ocorrer a partir dos dispositivos, das ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, né? E que a gente poderia pensar chamadas de vídeo a partir de plataformas virtuais como Hangout, Google Meet, ou mesmo a chamada de voz por telefone, né? São possibilidades a partir das ferramentas que a gente tem hoje que as sessões ocorram. Uma questão que a gente poderia pensar seria a análise com crianças. Talvez podemos pensar que a análise com crianças muito pequenas, ela fique um pouco limitada diante dessa nova configuração. Se a gente pensa que através do lúdico, do brincar, mas claro que a gente tem que situar isso no caso a caso, né? No modo como cada criança se expressa a partir do lúdico, né? Muitas reflexões sobre essa nova modalidade, nova entre aspas, nova para muitos e não muito nova para outros, ela hoje esteja sendo repensada, discutida, né? Quer dizer, muitas reflexões têm sido feitas sobre essa nova modalidade de atendimento, sobre mesmo pensar as implicações teóricas, né, sobre a questão do corpo do analista, a presença do analista, a questão da dinâmica da transferência. Então são reflexões que têm sido feitas, pelo menos no meio psicanalítico. Tenho conversado também com colegas. Penso que talvez a gente não tenha a resposta muito bem elaborada agora. Penso que muitos efeitos, produtos, a gente vai recolher depois disso tudo que a gente está vivendo, né? Mas esse movimento é muito importante da gente estar repensando, da gente estar tentando se apoiar no aporte teórico, no que a gente tem de âncora teórica para poder pensar a clínica, ou a partir da clínica a gente ir para a teoria. Então essas reflexões, elas têm sido muito importantes para o cenário atual, para muitos psicanalistas, em vias do que a gente está tendo que se mobilizar nesse novo terreno, nesse novo cenário, no Brasil e no mundo. Trouxe aqui apenas algumas reflexões, talvez eu tenha algo a contribuir depois sobre essas questões que comentei aqui, sobre a questão do corpo, sobre a questão da transferência, nessas modalidades de atendimento, a presença do analista, que são questões que se fazem muito importantes nesse cenário, mas a priori é possível sim a psicanálise online. Talvez a gente possa pensar para próximos vídeos também, né? Pensar em existem limitações, quais são, enfim. Espero ter contribuído para uma primeira conversa sobre esse tema tão atual. Penso que não só para os psicanalistas, mas também para os psicólogos clínicos, para os psicoterapeutas. E é isso, a gente tem que estar muito bem situado nas questões do nosso tempo, a partir das bases teóricas com as quais trabalhamos, pensando de que forma continuar as nossas escutas com o mesmo amparo, com o mesmo cuidado e com a mesma responsabilidade. Gostou do vídeo? Quer deixar alguma pergunta? Coloca um comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!